não, não. No verso 13 ao 18, Tiago dá as orientações finais, instruindo os crentes a orarem em diferentes circunstâncias. Quando nós nos deparamos a partir do verso 13, nós vemos Tiago instruindo os crentes a orarem em diferentes circunstâncias. Tiago ensina que devemos orar pelos que sofrem, no verso 13, os aflitos. Tiago ensina que devemos orar ou até mesmo chamar os presbíteros para fazer oração pelos que estão doentes, no verso 14. Tiago ensina que devemos orar um pelos outros, ou seja, que devemos ser mutualistas na oração, orando um pelos outros, usando a mutualidade. E dentro dessa realidade, irmãos, os estudiosos da Bíblia, os estudiosos dizem que a epístola de Tiago é considerado o provérbio do Novo Testamento, porque a epístola de Tiago, ela vai tratar da praticidade da vida cristã. Tiago, ele não vai tratar de uma fé meramente abstrata, de um conhecimento teórico, mas Tiago, ele vai tratar dentro da sua epístola de uma fé evidenciada, demonstrada através de atitude, obras e ações. Ou seja, ele vai tratar da verdadeira vida cristã na prática. Porque, de fato, temos muitos crentes muitos que se declaram cristãos, mas apenas nominais, de boca. Pessoas que professam a fé, mas a sua conduta de vida contraria a realidade do cristianismo que ela diz fazer parte. E Tiago, ele vai tratar desse assunto de forma cirúrgica, nos ensinando que a fé verdadeira, a fé cristã, não é meramente uma fé abstrata, mas é algo que é demonstrado como nós vivemos no nosso dia a dia, através de ações, atitudes e obra. Tiago, ele vai tratar desse assunto, irmãos, porque a verdadeira fé, ela não é apenas algo abstrato, como eu disse, a verdadeira fé cristã, ela é evidenciada, demonstrada nas nossas atitudes. Quer conhecer um cristão verdadeiro, irmãos? Não conheça aqui onde eu estou, não, porque aqui onde eu estou é fácil. Conviva com ele no seu dia a dia e você irá conhecê-lo. Porque estar aqui na frente, cantando, pregando, é muito fácil, irmão. Mas o verdadeiro cristão, a gente se conhece quando estamos lado a lado com ele, no nosso dia a dia, e vemos o seu comportamento diário. Porque é evidente que um verdadeiro cristão, ele demonstrará frutos de um verdadeiro cristianismo a qual ele diz crer. Demonstrará evidências em sua vida daquilo que Cristo viveu e que deixou como modelo para que todos nós pudéssemos seguir. E Tiago, ele fala, irmão, de uma fé demonstrada através das obras. Porque de que adianta dizer que nós cremos na palavra de Deus, mas não vivemos essa palavra no nosso dia a dia? De que adianta dizermos que cremos que a palavra, essa Bíblia a qual nós carregamos, é a palavra de Deus? De que adianta se de fato a minha vida não está alinhada ao que o Senhor quer para a minha vida? De que adianta dizermos, irmãos, que cremos na palavra inerrante, se essa palavra não é vivida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? De que adianta, irmãos? De que adianta eu crer na existência de um único Deus verdadeiro? Porque até mesmo nós criticamos aqueles que adoram falsos deuses, não é verdade? Mas de que adianta eu dizer que eu creio na existência de um único Deus verdadeiro, mas eu não me relaciono com Ele no meu dia a dia? De que adianta, irmãos, acreditarmos em tudo isso, mas a nossa conduta de vida não corresponder à nossa fé, a qual nós dizemos crer? De que adianta? De que adianta, irmãos, eu saber que a oração é importante, é essencial na vida cristã, mas eu não tenho um compromisso diário de oração com Deus? De que adianta crermos na importância da oração, que a oração é essencial para a vida cristã,
mas eu não faço desta verdade uma prática em minha vida. Tiago, irmãos, esse escritor dessa epístola, segundo um historiador judeu que se converteu ao cristianismo chamado Egésipo, esse historiador, ele é do 2º século, e ele, em seus escritos, vai demonstrar aquilo que Tiago era apelidado. Porque Tiago, ele foi apelidado de joelhos de camelo, segundo esse historiador, que também é recitado pelo Eusébio de Cesareia no 4º século. Tiago foi apelidado como joelhos de camelo. Por quê, irmão? Porque este homem chamado Tiago, que nos ensina a orar, ele era alguém que praticava a oração. Segundo esse historiador, ele entrava no templo e passava horas e horas e horas de joelho orando a Deus. Ele não é meramente um ensinador teórico, mas ele é alguém que ensina aquilo que ele praticava. E ele diz, irmãos, que este homem era conhecido como joelhos de camelo. Talvez hoje nós sejamos conhecidos como joelho de cedinha, né, que é aquele papel fino, pelo fato de não valorizarmos a oração. Eu não estou dizendo que necessariamente nós precisamos estar de joelho orando, mas entendemos que esta também é uma forma a qual nós buscamos a Deus de joelho. A Bíblia vai mostrar várias maneiras a qual é possível se orar ao Senhor. Mas esse homem, ele vai ensinar aquilo que de fato ele também tinha em sua vida prática, a importância da oração. Porque ele entendia que a oração era importante ao ponto dele valorizar e investir tempo com Deus em oração. E diante desta realidade, irmãos, uma vida de oração não é uma opção, é uma necessidade para todo cristão. Todo cristão verdadeiro e genuíno, ele não tem a opção de orar ou não. Ele precisa orar, precisa buscar a face de Deus, precisa ter intimidade com Deus, precisa ter um relacionamento cada vez mais aprofundado com Deus, por intermédio da oração. Caso contrário, viverá uma vida fadada ao fracasso. Porque temos entendido que a oração, irmãos, ou o clamor diante de Deus, é capaz de mover Deus para fazer o sobrenatural. Não que Deus precise da oração para agir, mas porque Ele age por meio da oração. E nós, como povo dele, precisamos compreender esta realidade. Precisamos entender, irmãos, porque assim como bebemos água diariamente, nos alimentamos, isso, e mais de 3 vezes ao dia, sim ou não? Nos alimentamos, bebemos água por diversas das vezes no dia. E muitas das vezes ignoramos a oração no nosso dia a dia. Porque, irmãos, existem 2 elementos fundamentais para que nós possamos nos desenvolver na fé, para que nós possamos avançar na nossa vida espiritual. Porque assim como a água e o alimento é necessário para a nutrição do nosso corpo físico, a leitura da palavra e a oração é necessário para nós nutrirmos a nossa vida espiritual e para que nós possamos avançar no nosso crescimento, em maturidade, em nossa fé. E nós precisamos compreender esta verdade, compreender ao ponto de fazer esta realidade uma prática em nossa vida constante, diária, assim como nós comemos e assim como nós bebemos. Precisamos, irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa, não há cristianismo sem oração. Não há maturidade espiritual sem oração. A oração, ela não é um apêndice da vida cristã.
mas é a sua própria essência, irmãos. Devemos levar nossas causas a Deus, devemos orar um pelos outros, devemos crer na intervenção milagrosa de Deus através da oração. Devemos crer, irmãos. Devemos entender que esta palavra nos foi revelada, nos foi entregue, não para apenas termos um conhecimento teórico desta verdade, mas para que nós viéssemos viver a realidade daquilo que nós conhecemos. Viver a realidade. É isso que Deus nos chama a viver. Não é meramente um cristianismo nominal, mas é um cristianismo autêntico, verdadeiro, aonde nós tomamos os elementos que o Senhor tem nos proporcionado para que nós possamos avançar na nossa vida espiritual, na nossa vida de intimidade com Ele, no progresso da nossa fé. Devemos, irmãos, crer na intervenção milagrosa de Deus através da oração. Eu não sei se você crê que Deus pode agir por meio da oração, mas eu creio. Ainda que as circunstâncias possam ser desfavoráveis, eu sei no Deus a quem eu tenho crido. Eu sei do que Ele é capaz, pois a sua palavra me revela aquilo que de fato, ou quem de fato Deus é e aquilo que Ele pode fazer. Se eu fosse perguntar a vocês, a pergunta seria: será que Deus, Ele se limita a alguma coisa? Você conhece essa verdade. Eu conheço essa verdade. O nosso Deus, a qual nós servimos, é um Deus ilimitado. Diante de circunstâncias, perante situações, a qual nós vemos na Bíblia, Ele vai dizer que os impossíveis para os homens é possível para Ele. Porque Ele se revela, irmãos, como Deus Todo-Poderoso. Ele não tem poder, Ele é aquele que possui, Ele é aquele que é o Todo-Poderoso. Não existem limitações para este Deus, irmão. Você sabe disso, eu sei disso. Não existe causas impossíveis para este Deus. Você sabe disso e eu sei disso. E nós precisamos entender que nós temos a liberdade de nos achegarmos à sua presença. Porque nós devemos, irmãos, permanecer crendo que de fato esse Deus ele pode agir de uma forma sobrenatural através da oração. Ele pode. Tiago, irmãos, no trecho a qual nós lemos, eu vou ler aqui na tradução corrigida agora, que diz mesmo assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago afirma, irmão, não de meramente um conceito seu, mas ele afirma através da revelação do próprio Espírito daquilo que ele também viveu na sua atualidade, demonstrando que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E quem seria esse justo a qual Tiago está falando? Quem seria esse justo? A maioria dos estudiosos, irmãos, entende que o termo justo aqui usado por Tiago designa uma pessoa cujo comportamento está de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, é alguém que vive verdadeiramente uma vida piedosa diante do Senhor. Justo é aquele que de fato tem uma aliança com o Senhor e anda nos seus retos caminhos, vivendo uma vida de temor, reverência e devoção a Ele. E dentro dessa realidade, Tiago vai usar o exemplo de um homem do Antigo Testamento. No verso 17, ele vai usar o exemplo de Elias. E ele vai dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu.
Tiago, ele se apropria da própria revelação, da própria palavra de Deus, para usar o exemplo de um homem de Deus, de um profeta de Deus, de alguém que tinha um compromisso sincero e verdadeiro com Deus, que andava em retidão diante do Senhor. E aí Tiago diz que este homem, ele ora a Deus para que não chovesse. Quando nós olhamos, irmão, para esta referência, Tiago está citando aqui 1 Reis 17:1. Quando nós lemos 1 Reis 17:1, não mostra Elias orando. O texto apenas menciona Elias dando uma palavra de juízo sobre o reino do norte, que estava sobre o governo do rei Acabe. O verso 1 vai demonstrar que Elias chega lá e diz para Acabe, como resposta do juízo de Deus, que não choveria sobre a terra durante 3 anos e 6 meses, segundo a sua palavra. E quando nós olhamos, irmão, para essa questão, vemos que esse juízo de Deus sobre aquela nação, sobre o reino do norte, era consequência da sua apostasia, da sua idolatria, do seu desvio da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. E Elias, como homem de Deus e homem de oração, ia chegar lá para levar a mensagem a um rei que havia apostatado e estava se curvando diante de Baal, de Aserá, e ali servindo a outros ídolos. Mas Deus levantou o profeta, e o profeta é enviado lá para levar a palavra de Deus, irmãos. Essa palavra de juízo de Elias, que Elias levou, irmão, levou como palavra de Deus. E essa palavra é resultado de alguém que tem intimidade com Deus, que ouviu Deus dizer a ele aquilo que iria fazer contra aquele reino. Porque quem ora, irmão, tem intimidade com Deus e Deus se revela. Quando nós olhamos, irmão, para o judaísmo, a reputação de Elias, no que diz respeito à oração, era frequentemente mencionada ao longo do tempo, tornando ele um protótipo de oração. O judaísmo tem ele como exemplo de homem de oração. Não é à toa que Tiago usa ele aqui como exemplo de uma oração ouvida e de uma oração respondida diante do Senhor. Não é à toa. E nós olhamos para esta realidade. Apesar de não vermos lá explícito em 1 Reis 17:1, este homem era um homem que tinha intimidade com Deus através de oração. Deus lhe comunica aquilo que vai fazer e envia para levar o seu juízo sobre o reino de Acabe. Sobre o reino de Acabe. Não é à toa, irmãos, que Tiago toma ele como exemplo. Não é à toa. Ele é mencionado porque dentro da própria cultura judaica, ele era conhecido como um homem de oração. Como alguém que de fato orava, Deus respondia. Elias, irmãos, Tiago faz questão de dizer que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Tiago não vai apresentar Elias como um super crente, não, mas como alguém semelhante a nós, ou seja, sujeito às mesmas emoções, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas limitações que nós, porque Elias era um ser humano natural como nós. E ele diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito a tudo aquilo que nós podemos passar em nossa vida. E até mesmo um homem limitado. Porque nós somos seres humanos limitados. A eficácia, escute isso, irmãos, a eficácia da oração não é resultado da capacidade humana. O poder que é respondido através da oração não é eficácia da nossa própria capacidade, não é a nossa própria virtude, não, irmãos. Mas nós devemos entender
que apesar da nossa fragilidade humana, nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. E é por esse motivo que nós devemos orar. É por esse motivo que nós devemos nos achegar à presença dEle. É verdade, eu e você somos limitados. É verdade, eu e você somos fracos. Mas nós servimos a um Deus que é o Todo-Poderoso, irmão. E que não existe nenhuma limitação a Ele. Não existe limitações sobre esse Deus. Louvado seja o Senhor. Escute isso. A oração é para os fracos. A oração não é para os fortes, irmãos, e sim para os fracos. A oração é a conexão da fraqueza humana à onipotência divina. É nós limitados e frágeis, clamando ao Deus que é o Todo-Poderoso. Clamando ao Deus, irmãos, que de fato tem a capacidade de ir além daquilo que nós possamos pedir ou pensar, conforme Efésios diz. Porque Efésios vai dizer, Paulo aos Efésios vai dizer que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é poderoso. Ele é. Aleluia. A eficácia da oração não depende da nossa capacidade, irmão. Eu não oro porque eu sou forte. Eu oro porque eu sou fraco. Eu oro porque eu sou limitado. E dentro da minha oração eu recorro ao Deus que é ilimitado. Eu recorro ao Deus Todo-Poderoso, compreendendo que Ele sim é capaz de fazer. Ele sim é capaz de fazer. A oração, irmão, de Elias, mencionada por Tiago, que resultou na seca como consequência do juízo divino, demonstra que Deus ouve a oração dos seus servos e que Deus está disposto a agir quando a oração dos seus servos está alinhada à sua vontade, irmãos. Precisamos entender que Deus está disposto a agir quando oramos alinhado à vontade dEle. Quando nós nos achegamos ao trono da graça e oramos com base naquilo que a palavra de Deus diz, com base naquilo que a palavra de Deus me ensina, com base e alinhamento naquilo que é a vontade de Deus, irmãos. Elias orou, irmãos, o texto vai dizer ainda, 17, orou com instância, o texto diz, para que não chovesse sobre a terra, por 3 anos e 6 meses não choveu. Esse homem, irmãos, é um belo exemplo que é usado por Tiago para nós também hoje. Assim como Tiago também era um belo exemplo de homem que era compromissado com a oração. A oração de Elias, irmãos, que resultou na seca, demonstra que Deus, em sua soberania, pode usar as orações dos seus servos para cumprir o seu propósito, seja ele de julgamento ou seja ele de restauração. Deus, irmãos, ouve. Deus ouve. Esse versículo, irmão, é um estímulo a orarmos com ousadia e persistência, confiando que Deus ouve a oração dos seus servos e que Ele pode operar o sobrenatural por intermédio da oração. Por intermédio da oração, esse Deus pode agir de forma sobrenatural. Dentro desta realidade, deste homem Elias como exemplo, eu fui um pouco mais além desse texto, dentro de um sentido de outras referências sobre a vida deste homem Elias. Porque quando nós lemos lá, 1 Reis 17, do 17 ao 24, nós vemos um fato que acontece lá na casa da viúva de Serepta. Elias chegou nesta casa ao envio de Deus.
E ali estava uma viúva juntamente com o seu filho. O texto bíblico vai discorrer dizendo que aquele menino, ele adoece. E dentro dessa doença ele chega à morte. Nesse período a qual este menino morre, irmãos, essa viúva ali vai se questionar diante de Elias, com seu filho morto. Mas Elias vai pegar o menino morto, e levou para cima no quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou sobre a cama. Ou seja, o menino estava morto. Elias deita ele sobre a cama, e no verso 21 diz mesmo assim: estendendo-se Elias 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. No verso 22 diz mesmo assim: o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E verso 23, e Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa, e deu a sua mãe, e lhe disse: vê, o teu filho vive. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Uma situação, irmão, cuja qual os olhos humanos não teriam mais possibilidade de mudança. Mas aquele homem recorreu ao Deus Todo-Poderoso. Aquele homem recorreu ao Deus que é capaz até mesmo de trazer os mortos à vida. Ele recorreu aos céus, ao trono da graça, e Deus ouviu a sua voz, diz o texto. E o menino torna a viver. Torna a viver. Vemos também, irmão, esse mesmo Elias no desafio do Monte Carmelo, todos nós conhecemos. Ele faz um desafio a Acabe diante dos profetas de Baal e de Aserá. Ali, todo israelita do reino do norte está presente, porque não apenas Acabe havia apostatado da verdadeira fé, mas também tinha levado a nação à corrupção. E diante daquela situação do desafio do Monte Carmelo, o desafio seria o Deus que respondesse com fogo, seria verdadeiramente o verdadeiro Deus. Ali eles põem 2 altares diante dos olhos do povo e diante dos profetas de Baal e de Aserá. 2 novilhos é escolhido, partido ao meio, colocado sobre a lenha, e ninguém poderia pôr o fogo. Deveria clamar ao seu Deus, e o Deus verdadeiro seria aquele que respondesse com fogo. A Bíblia diz que os profetas de Baal passaram a manhã toda clamando, se cortando, invocando ao seu Deus, mas não houve resposta. A Bíblia diz que Elias vai pegar e organizar o altar. A partir do verso 31 do capítulo 18 de 1 Reis, diz mesmo assim: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar no nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, faze segunda vez, e o fizeram. E disse, faze o terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me
Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu és Senhor, és Deus, e que fizesse retroceder o coração deles. Então o fogo caiu do céu, consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu com o rosto de terra, e disse: só o Senhor é Deus. Louvado seja o Senhor. Esse Deus é Deus que responde a oração, irmãos. Esse Deus é Deus que responde. Louvado seja o nome dEle. Diante desta realidade, irmãos, Tiago usa este homem de oração e diz que ele era semelhante a nós. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele não era melhor do que eu e do que você. Talvez ele viveu o que ele viveu porque ele tinha um compromisso mais profundo com Deus. E o nosso cristianismo, irmão, a superficialidade do nosso cristianismo, ao qual nós vivemos, não é porque o nosso Deus se limitou, não. O nosso Deus continua o mesmo Deus, ilimitado. A nossa superficialidade, irmãos, é que tem nos feito não ver o agir de Deus. A nossa superficialidade, irmãos, de cristianismo, a qual nós nos contentamos com tão pouco, é que nós não vemos mais o sobrenatural. Mas Deus não mudou. Deus não é limitado. Ele continua o mesmo Deus que responde à oração, que opera o sobrenatural, que faz o que nenhum outro Deus é capaz de fazer. Sabe por quê? Porque Ele é o único verdadeiro Deus. O único. Ele é o único, irmão. Elias era homem semelhante a eu e a você. Não é diminuindo o ministério do profeta, não. Mas ele fala como um homem natural. Sujeito às mesmas emoções, sujeito às mesmas limitações, sujeito às mesmas fraquezas. Eu e você somos fracos na nossa humanidade, mas nós servimos ao Deus Todo-Poderoso. O que te limita e me limita não limita a Ele. E o caminho para ver e provar o sobrenatural de Deus é o caminho aonde nós devemos nos prostrar diante da sua presença em oração. Em oração, irmãos. Compromisso sincero e verdadeiro com Ele. Se nós desejamos ver o seu poder em ação, se nós desejamos ver Ele agir de uma forma sobrenatural, precisamos recorrer a Ele através da oração. Precisamos recorrer a Ele, irmãos. Elias, irmãos, ele orou com instância, Tiago diz. E o que significa, irmão? Significa orar com persistência, com insistência, com perseverança, sem desanimar ou desistir até obter uma resposta de Deus. Eu não sei qual é o motivo das suas orações diante do Senhor. Se aos seus olhos parece impossível, tudo bem, você é ser humano natural, mas entendam uma coisa, que nós não fomos chamados para andar por vista, mas sim por fé. E esta fé a qual nós fomos chamados para viver, deve nos levar a recorrermos ao Deus Todo-Poderoso. Não olhe para o problema como se ele fosse algo que você não pudesse resolver ou alcançar. Entenda que você não serve a qualquer um. Se verdadeiramente você é um servo, uma serva do Senhor, um cristão, uma cristã, você não serve a qualquer um. Você não serve a ídolos de madeira que precisam ser carregados ou de pedras. Você serve ao Deus Criador dos céus e da terra. Você serve ao Deus que é Criador e mantenedor de toda a criação.
Você serve ao Deus que de fato não existem limitações a Ele. Não existe. Lembro-me de Sarai, quando o anjo anuncia a Abrão que eles iriam ter um filho, ela disse, sorriu dentro de si mesmo. Como posso ainda nessa idade dar filho ao meu Senhor? O anjo diz a ela, haverá alguma coisa demasiadamente impossível ao Senhor? Não importa as circunstâncias, irmão. Não importa a condição. Não importa que os nossos olhos carnais ainda não enxerguem o milagre, mas pelos olhos da fé devemos recorrer ao Deus a qual nós servimos. Devemos recorrer a Ele. Muitos de nós, irmãos, não vemos o sobrenatural de Deus porque somos um povo que não ora como deveríamos orar. Nós não oramos como deveríamos orar, irmão. Deus nos deu acesso à presença dEle. Não existe mais limitações como havia no Antigo Testamento. No sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado e nós temos o conhecimento desta verdade de alto a baixo. Aquilo que limitava e que só permitia o sumo sacerdote uma vez por ano adentrar, foi tirado através do sacrifício perfeito na cruz. E hoje nós temos acesso à presença de Deus 24 horas por dia. Mas o que nós fazemos, irmão, desse tempo da nossa vida? O que nós fazemos? Como já foi dito, investimos a nossa vida no nosso trabalho e até mesmo em trabalhos extras. Investimos o nosso tempo, irmãos, em tantas coisas secundárias neste mundo. Eu não estou dizendo que você não deva trabalhar, que você não deva labutar para conquistar aquilo que você deseja, mas eu estou dizendo a você que antes de tudo isso, você deve recorrer a Deus, você deve buscar a face do Senhor, você deve estar na presença dEle, você deve ter Ele como prioridade em sua vida. Como prioridade. Mas a nossa vida secular, no nosso dia a dia, é preenchida com tantas coisas, principalmente na nossa geração. Redes sociais, tanta coisa, irmão, que a gente perde tempo. Perde tempo. Porque o que é que você ganha com isso? O que é que eu ganho com isso? Nada, irmão. Absolutamente nada. Somos uma geração, irmão, que não investe tempo em oração com Deus. Somos uma geração, irmão, que não ora, que não busca a face de Deus como deveria orar. Eu não sei quantos aqui fazem parte da reunião de oração, mas eu tenho certeza que é o menor número possível que vem ao templo buscar a face do Senhor de forma coletiva. Por quê? Porque não tem tempo? Não, irmãos. É porque a oração não é uma prioridade em sua vida. Você olha para as reuniões de oração. É um povo pequenininho ou um grupo pequeno. A minoria da igreja, é a minoria. E, se assim eu posso dizer, a minoria da minoria. Porque o povo não tem prazer em estar na presença de Deus, buscando a sua face. Nós somos uma geração, irmão, que não valoriza a oração. Somos uma geração, irmão, que menosprezamos a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus por intermédio da oração. Somos uma geração, irmão, de crentes que não tem um relacionamento íntimo e profundo com Deus
através da oração. Isso é uma realidade, irmãos, no nosso dia a dia. Eu lembro-me agora, não estava no texto, mas Jesus usa o exemplo de uma viúva perante um juiz. Aquela viúva, ela insistia perante o juiz iníquo, que nem respeitava os homens, nem temia a Deus. Aquela viúva, ela insiste, batendo na porta daquele juiz: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Até que aquele juiz julgou a causa daquela mulher por conta da sua importunação. Jesus vai dizer: olha, se ele é um juiz que não teme a Deus e não respeita os homens, ouviu e julgou a causa daquela mulher, quanto mais Deus. No final dessa passagem, sabe o que Jesus diz? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Ou seja, Jesus vai nos levar a pensar, irmão, que em sua vinda, a fé verdadeira daqueles que de fato devem buscar ao Senhor será uma fé escassa. Será uma fé escassa, irmão. Porque ele usa um exemplo de oração e diz: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Precisamos, irmãos, entender o quanto a oração é importante. Porque a oração, irmão, ela pode mudar situações que para nós é impossível. A oração, ela pode mudar situações que para nós é impossível. Quando eu olho, irmão, para o livro do Êxodo, capítulo 3, verso 7 ao 14, eu vejo Deus ali se revelando a Moisés, diante de uma sarça. E Deus diz a Moisés: olha, eu tenho visto a aflição que o meu povo tem passado no Egito, mas também eu tenho ouvido o seu clamor. E Deus ali envia Moisés, irmão, como libertador do seu povo que se encontrava num estado de escravatura, de escravidão no Egito, aproximadamente há 400 anos. Deus, irmãos, envia Moisés com esta finalidade, sabe por quê? Porque o povo, em seu sofrimento de cativeiro, clamou ao Senhor. Aquilo que eles não conseguiram, apesar de 400 anos já ter se passado, se libertarem, Deus agiu para os libertá-los. Deus usou o seu servo Moisés através da demonstração da sua glória e do seu poder, atuando no Egito, subjugando aquele povo, para que a sua nação, o seu povo, pudesse ser libertado, pudesse ser liberto. A oração pode mudar situações que para nós é impossível. Talvez para aquele povo fosse impossível, mas Deus ouviu o clamor. Deus ouviu o clamor daquele povo. Diante desta realidade, irmãos, que a oração pode mudar situações que para nós é impossível. Quando eu olho, irmão, para o livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 1, verso 9 ao 20, eu vejo uma mulher estéril orando. O texto vai deixar bem claro que anualmente ela subia ao templo em Siló, juntamente com Elcana, seu marido. Uma mulher que no seu corpo físico havia limitações para gerar um filho. Ela vai buscar ao Senhor na casa de Deus, no templo, na verdade no tabernáculo em Siló. E esta mulher, irmão, se prostra diante da presença de Deus, que nem palavras mais havia em seus lábios, mas ela não desistiu de clamar pelo seu milagre, ela não desistiu de clamar pelo agir de Deus em sua vida. Eu olho para esta mulher, irmãos, e vejo ela orando, como alguém que recorre ao Deus Todo-Poderoso.
E a sua oração, irmão, foi respondida. A sua oração foi respondida. O Senhor abriu a madre daquela mulher e trouxe ao mundo Samuel primeiramente. Quando eu olho, irmãos, para essa questão, eu vejo lá em Gênesis capítulo 25, verso 21. Eu vejo Isaac orando por 20 anos por Rebeca, que também era estéril, e Deus ouve a oração de Isaac e abre a madre de Rebeca, e ela concede em seu ventre 2 filhos, Jacó e Esaú. Se você olhar para esta passagem, irmão, no verso 21, vai dizer que Isaac casou aos 40 anos. No decorrer do texto vai dizer que aos 60 anos ele se tornou pai. Então, teve uma durabilidade que este homem orou cerca de 20 anos. Recorrendo a Deus. Eu não sei quanto tempo tu estás orando, mas uma coisa é certa, não desiste não, persevera, insiste. O milagre não depende de você, o milagre depende de Deus. O tempo não é seu, o tempo é dele. Porque nós vemos Deus respondendo a oração num instante, irmão, instantânea, mas também vemos que esse Deus, ele usa o tempo, irmão, para ver a nossa perseverança naquilo que nós buscamos diante dele. Não desiste não. Continua clamando, suplicando, buscando o seu favor. Continua orando a este Deus. Quando eu olho, irmãos, também para o livro de Isaías 38, do verso 1 ao 5, eu vejo o rei Ezequiel orando para que Deus o livrasse de uma enfermidade de morte. O profeta, o texto vai dizer que ele adoeceu uma doença mortal. Deus envia o profeta Isaías e diz: arruma a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Este homem, irmão, esse rei Ezequiel, ele vira para a parede e vai orar ao Senhor, vai suplicar, vai clamar diante de Deus, e antes que o profeta saia, Deus diz: olha, vai lá e diz que eu acrescentei mais 15 anos de vida a ele. Esse Deus, irmãos, é Deus que ouve a oração. Ele não está com seus ouvidos ensurdecidos ao clamor do seu povo. Quando eu olho, irmãos, para todos esses relatos, eu sou motivado a não desistir da oração. Eu sou motivado a perseverar orando. Eu sou motivado, independente do tempo e circunstância, crer em um Deus que é capaz de fazer, irmão, infinitamente mais. Eu sou motivado a isto. Nós não temos razões para desistir se verdadeiramente somos cristãos, irmão. Pois a palavra de Deus nos dá motivo suficiente para permanecermos clamando a Ele. Quando eu olho, irmãos, para a própria história da igreja, no livro de Atos, são cerca de 28 capítulos. Mas quando nós vamos estudar, nós vemos a igreja, ou vemos referência à oração, aproximadamente cerca de 30 vezes. Vamos estudar minuciosamente a história. Através do livro de Atos, nós vemos essa igreja, que era uma igreja que orava. E deixa eu te fazer uma pergunta: o sobrenatural acontecia ou não? Sim. O Deus que operou no passado mudou? Ele continua o mesmo, irmão. Às vezes nós queremos limitar a Deus a tempo, irmão. Mas Deus não muda. A palavra dele diz que ele é imutável. Eu continuo crendo em um Deus do sobrenatural, não sei você. Eu continuo crendo que Ele é capaz de fazer como está escrito em Efésios. Eu continuo crendo, irmão, quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, irmão, de uma forma simples e objetiva, no capítulo 12, versículo 5, a Bíblia vai dizer
a partir do verso 1, que Herodes já havia matado Tiago a fio da espada. Prendido, aqui não é esse Tiago que escreveu a epístola não, tá certo? Prendido Pedro na prisão, encarcerado ele. Mas o versículo 12 vai dizer mesmo assim em Atos. Atos capítulo 12 nos mostra qual foi a atitude da igreja. Louvado seja o Senhor. Atos 12, 5 diz mesmo assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. A igreja, irmãos, toma conhecimento desta realidade. Pedro está encarcerado, um lugar a qual eles não poderiam adentrar para libertá-lo. Mas a igreja se reúne de uma forma coletiva para orar, para buscar a face de Deus, para clamar pela intervenção de Deus, de uma forma a qual Deus pudesse agir para libertar a vida de Pedro. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e o tirou daquela prisão. Nem Pedro mesmo estava acreditando. Ei, mas Deus surpreende as nossas vidas, irmãos. Quando oramos, ficamos surpresos pelo agir de Deus, pelo operar de uma forma sobrenatural de Deus. Por isso que nós devemos entender que quando nos debruçamos sobre a palavra de Deus, em cada passagem, em cada entrelinha desta palavra, irmão, nós somos motivados a permanecermos em oração, buscando a face do Senhor. Porque muito pode, irmãos, a súplica de um justo por sua eficácia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É verdade, às vezes nos consideramos um miserável, e isso é algo bom para nós, para que nós não venhamos nos ensoberbecermos. É verdade que nós conhecemos as nossas limitações e fraqueza, e dizemos: Senhor, eu sou pobre, eu sou pó, eu sou cinza, eu não sou nada. Mas quando nós nos humilhamos perante a presença do Senhor, perante a face de Deus, irmão, isso agrada o coração de Deus quando é uma humilhação sincera diante da oração. Porque Deus não chamou fortes. Deus não chamou super-homens e nem tampouco homens capazes de fazer obras extraordinárias em sua própria capacidade. Deus chamou seres humanos limitados, frágeis, para que através desses homens e mulheres limitados e frágeis, Deus pudesse usá-lo e a sua glória se manifesta sobre este mundo, irmãos. Porque a glória não é nossa, a glória é dele, o poder não está em nós, o poder vem dele, nós somos apenas o instrumento, nós somos apenas o vaso. Nós não somos nada, mas entendemos que servimos ao Deus que é o Todo-Poderoso, irmão. Que Deus nos conceda a cada dia mais iluminação para entendermos aquilo que nós precisamos viver. Eu não sei se você participa dos momentos de reunião de oração na igreja. A oração tanto particular, no individual, é importante, que Jesus ensina sobre isso. Mas também quando nós olhamos para a história da igreja através do livro de Atos, nós vemos uma igreja que tinha prazer em se reunir em oração. Eu não sei se você não participa porque trabalha, se assim fora, tudo bem. Mas se não é por conta de trabalho, irmãos, rompa as dificuldades e vá se reunir com a igreja para buscar ao Senhor. Deus opera milagre, irmãos. Quando a igreja ela está na coletividade orando, Deus está presente no meio do seu povo.
E às vezes caímos, irmãos. Muitas das vezes, no engano, não, eu entro no meu quarto e oro. É verdade, você pode entrar no seu quarto e ter a sua intimidade com Deus. Mas Deus também deseja que o seu povo esteja reunido na coletividade, buscando a sua face. Buscando a sua face. Que nós venhamos olhar, irmãos, para esse tema que é bastante oportuno. E nós venhamos colocar em prática tudo isso que será dito neste dia através das pregações. Não seja meramente um ouvinte da palavra apenas. Não seja alguém que apenas conhece a verdade. Seja alguém que ouve, que escuta, que aprende, mas que põe em prática aquilo que aprendeu. Jesus nos ensina sobre esta verdade, e Tiago também vai dizer que nós não devemos ser somente ouvintes, enganando-vos a nós mesmos, mas nós devemos ser praticantes da palavra. É tempo, irmão, de despertarmos. É tempo de irmos mais além em nossa vida espiritual diante do Senhor. É tempo de nos aprofundarmos em um relacionamento cada vez mais profundo e íntimo com Ele. É tempo de abrirmos mão daquilo que tem tomado o nosso tempo, que é precioso e que deveríamos investir diante do Senhor. É tempo de sairmos da condição e de posição de inércia. É tempo de despertarmos, irmãos. Pois nós temos ouvido a palavra. Que nos tem faltado é atitude. Nós temos ouvido a voz do Senhor. Naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Ou você acha que esse tema foi meramente algo do coração das irmãs que aqui organizaram? É Deus que move através do seu Espírito, irmão, porque vê a necessidade do seu povo o buscá-lo. Porque conhece que o seu povo é frágil, é débil, é limitado. Porque ele sabe que somente através dele o seu povo irá ver o sobrenatural acontecendo. E Deus propôs no coração dos que organizam esse culto, esse tema bastante oportuno. Não se contente com meramente um curto tempo na presença de Deus, irmão. Busque-o profundamente, invista tempo com Deus. Sabe por quê? Porque o melhor tempo investido é na presença de Deus. O melhor. Que Deus nos conceda a graça para vivermos essa realidade. E não ficarmos apenas no campo da intelectualidade e do conhecimento. Porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.